Fala pessoal, tudo bem? Na paralela da nossa série de Levíticos, nós vamos também, aos poucos aí, voltar a fazer uma série sobre Ellen White, porque se levantou novas discussões por aí. Aqui no nosso canal nós dialogamos tanto com críticos da Igreja Adventista que acusam a Igreja Adventista de colocar Ellen White acima da Bíblia, acusam Ellen White de certas declarações que eles tiram do contexto, né? Mas nós também dialogamos com pessoas dentro da Igreja Adventista que usam Ellen White de forma errada e dando justamente munição para esses críticos fazerem essas afirmações. Eu estou fazendo essa série porque presenciei uma pregação onde a pessoa, ela que fez o sermão, usou alguns textos de Ellen White para condenar a leitura de livros de ficção, né? Usou vários textos de Ellen White, não explicou o contexto, fez pouco uso da palavra de Deus, se não me engano, fez 3 usos de textos da palavra de Deus que nada dizem sobre livros de ficção, né? Citou acho que os 10 a 12 textos, eu acho, de Ellen White. E eu achei por bem, aos poucos, conforme eu tiver tempo, fazer breves reflexões sobre o tema Ellen White e os livros de ficção. Será que Ellen White ela condenava qualquer livro de ficção? Será que os conselhos de Ellen White eles devem ser considerados atemporais? Nós acreditamos que não. E eu aposto que a maioria dessas pessoas que fazem isso errado acredita que nem todos os conselhos de Ellen White são atemporais. Por exemplo, se a gente tira o texto que Ellen White fala sobre a bicicleta, a gente explica, a gente tem uma série de vídeos falando sobre Ellen White aqui, sermões falando sobre Ellen White, tem ali no canal também, no Intelectus Podcast, no canal Intelectus Podcast do Davi Caldas, ele também dá uma série de 4 palestras sobre Ellen White, recomendo você assistir. Recomendo o livro dele, Conselhos de Ellen White sobre Sola Escritura, onde ele pega várias citações de Ellen White, falando sobre a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas o que acontece na igreja ultimamente? A Bíblia ela tem perdido o seu status principal. Quando você vai pregar um sermão, as ideias devem ser retiradas do texto bíblico. Mas o que a gente tem visto por aí? A gente tem visto psicólogo dando palestra de psicologia no horário de culto, que é errado. A Bíblia não é proeminente. Cita uns 2, 3 textos bíblicos como pano de fundo ali, como acréscimo. Você vê claramente que a Bíblia é usada como acréscimo. E a maior parte da ideia gira em torno de outra coisa. E uma dessas coisas são os trechos de Ellen White. E a própria Ellen White diz, eu volto a repetir aqui, depois de ter repetido várias vezes, para não citar os trechos dela como forma de embasar doutrinas. Que é o que exatamente a maioria das pessoas estão fazendo no sermão. Isso não se aplica só aos trechos dela, que ainda tirados de contexto para piorar. Se aplica qualquer opinião que você dá lá na frente que está fora do texto bíblico, que não tem base, né? Não tem apoio do texto bíblico. Então a Bíblia tem tomado a dianteira. Então, a Ellen White ela fala, não firmeis doutrinas. A Ellen White tem um pouco mais de 100 citações dizendo a Bíblia é a única regra de fé e prática. No púlpito, você não cite nos escritos como forma de firmar doutrinas. Ela mesma fala isso. Ela mesma reconhece esse uso errado, que já era feito na época dela. Mas o que mais me incomoda, o que mais deixa triste é que as pessoas não percebem. Ah, gostei do sermão e tal. Saem como se nada tivesse acontecido. Muitos poucos se indignam. E a Bíblia ela vai sendo deixada para trás. A minha questão aqui, eu tenho pouca experiência com livro de ficção. Ultimamente eu nem tenho lido livro de ficção porque eu tenho a faculdade, eu tenho as leituras bíblicas que eu faço teológicas, e tenho a faculdade, eu não tenho tempo para ler livro de ficção, né? Mas, e o que mais pega nem é a questão livro de ficção ou não. Porque não atinge um gosto pessoal, pelo menos o que ultimamente eu tenho se utilizado. O que mais me atinge é você coloca opiniões próprias, usa textos fora de contexto para moldar sua própria opinião, deixa a Bíblia de lado, usa os textos ali só de acréscimo ali, né? E pronto. É isso que mais me incomoda. Por quê? A gente tá começando com questões assim de livro de ficção, não. Daqui a pouco a gente vai partir para coisas mais sérias, para coisas mais primárias. E aí a igreja racha, cada um vai pro seu lado e a igreja morre espiritualmente. Porque o pessoal não estuda, não lê a Bíblia mais, não tem um senso crítico de entender que não é porque a pessoa está por trás de um púlpito, o púlpito identifica a boca da pessoa. Não é porque a pessoa está falando em nome de Deus que tudo que ela fala ali está sendo dirigido por Deus. Não é assim. Mas vamos colocar apenas um ponto nesse primeiro episódio aqui da série. O primeiro ponto que já traz uma problemática de que Ellen White condena qualquer ficção, qualquer literatura fictícia, é o elogio que ela faz à obra do Peregrino de John Bunyan.
Acho que é assim que fala. No livro Grande Conflito, na página 252, eu não sei se essa versão condensada tá assim, mas em várias versões está na página 252, tá? Aqui, por exemplo, tá na página 250, ó, nesse livro que eu tô lendo. Edição de 1981, né? 1981. E aqui diz, né? A maravilhosa alegoria da viagem do peregrino. Ellen White coloca isso. E que por mais de 2 séculos aquela voz da cadeia de Bedford tem falado com poder penetrante ao coração dos homens. O peregrino, e graça abundante, ao principal dos pecadores, escritos por Bunyan, tem guiado muitos à senda da vida. Olha só. Então, aqui Ellen White elogiando John Bunyan. A obra que é uma ficção. E aí? Será que Ellen White condenou todo e qualquer tipo de ficção? Você já começa a perceber que não é bem assim. Então você tem 2 caminhos aí. Ou você fala que Ellen White se contradiz, que uma hora Ellen White fala que ficção não pode, e outra hora ela elogia um livro de ficção. Ou você tem que analisar que muitos dos conselhos de Ellen White não são atemporais. Eles têm um contexto específico para sua época. E que é claro que o princípio por trás deles é válido até hoje, mas a aplicação ela pode variar. Até porque eu estava lendo o artigo do Milton Torres da revista Unas Press, revista do NASP, da Igreja Adventista. Ele explica o tipo de ficção que era produzida na época de Ellen White. E uma das ficções reiterava o ódio aos indígenas. Incentivava ali o assassinato dos indígenas, que foram muitos assassinados ali nos Estados Unidos, né? E essas ficções, elas endossavam esse tipo de coisa. Ou seja, para introduzir aqui, a intenção desse vídeo não é defender que você crie qualquer tipo de ficção, mas que você precisa, regido por princípios bíblicos, escolher aí o tipo de ficção mais adequada. Esse é o primeiro ponto, tá bom? Então os extremos de, eu posso ler qualquer ficção, não tem problema, tá errado. E o outro extremo, qualquer ficção é pecaminosa, também está errado. E nós vamos entender de forma mais profunda nos próximos episódios e se aprofundar. E detalhe, para encerrar, o próprio Jesus contou uma história de ficção, que é a parábola do rico e Lázaro, que nós mesmos adventistas nós acreditamos que é uma parábola fictícia, que é usada para ilustrar verdades espirituais. Então, isso já começa a causar um pouco de problema para aquelas pessoas que tiram textos do contexto e fazem pregações por aí, que infelizmente de forma irresponsável. E as pessoas que não estudam recebem aquilo ali. Tem pessoa que tá nem aí, né? Tem pessoa que tá ali pra tanto faz como tanto fez. Não percebe nada, né? Não vai seguir o que o cara tá falando, mas não tá percebendo o que o cara tá fazendo também. Aí fica ali, sabe? A maioria é num estado de apatia que você fala, caramba, ninguém tá indignado com isso aí. Tá todo mundo fazendo uma cara de paisagem. E os que têm já uma predisposição a um extremismo, começam a falar, isso mesmo, foi pregada a verdade. Sendo que isso vai contra o método que o sermão é feito, ele vai contra os próprios conselhos de Ellen White, deixando a Bíblia de lado. E vai contra a palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática e doutrina para a nossa vida. Vamos continuar essa série aí. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário e a sua opinião. E vamos falar um pouco mais sobre Ellen White e os livros de ficção. Até mais.